Olá, tudo bem com você? Então estamos em mais um encontro entre nós, um programa entre eu e você. E como é que você está? Hoje eu vim aqui com uma pessoa muito especial, que eu acho que a cidade toda conhece. A cidade toda conhece. Então, vou falar que é o nosso querido, Rubens Santos, pastor Rubens Santos. Pode se apresentar para o pessoal, pastor. Não sei se eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. Um olá para todos, que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos. Assim. Obrigado pelo convite, Paula. A gente já se conhece há bastante tempo já, não sei quantos anos, né? Vamos virar, deixa para outro dia, né? Pois é, estou muito feliz de estar aqui, que Deus possa abençoar esse projeto novo, né? Que possa alcançar muitas pessoas, que sejam papos assim agradáveis, que a gente possa conversar de coisa boa, né? O assunto que a gente escolheu é um assunto maravilhoso, eu gosto bastante. Que legal. Eu trouxe o pastor Rubens porque, ele é uma pessoa que inspira muitas pessoas, como, não sei se quase ninguém sabe, mas ele foi o meu pastor que me batizou, que me conseguiu me levar diante da presença de Deus, Então, é uma pessoa que, faz toda a diferença nas vidas. Então, eu não sei se o senhor sabe quanto o senhor faz a diferença, Muitas vezes a gente não sabe. Pois é, a gente não consegue mensurar assim, Mas eu acredito assim que uma pequena parcela eu tenho assim na vida de muitas pessoas da cidade já. E quem é o Rubens Santos? O Rubens Santos é uma pessoa que sonha muito. Eu sou um sonhador, sonho muito assim. Tenho projetos pessoais, espirituais, ministeriais, familiares, também profissionais. E quando me falou sobre sonho, assim, eu estou sempre assim sonhando e projetando. Porque eu acredito que o sonho move a gente, É o que nos movimenta. Isso, é o que nos movimenta. Ainda mais se ele tem... eu acredito que o sonho tem que ter... Não sei se já pode começar a falar. Pode, fica à vontade, fica à vontade. Sonho precisa ter estrutura, ele precisa ter planejamento, porque senão ele passa só por um desejo. Todo mundo, durante o dia a gente tem N desejos, sensações e vontades, que são decorrentes da mesma coisa que vem, elas vão. Mas sonho, eu acredito que tem um sentimento diferente, assim, tem uma proposta diferente. Quando você realmente quer colocar o sonho em prática, precisa repensar assim, eu preciso de recursos, o que eu preciso ter estrutura, o que eu preciso mover para que o sonho ele possa realmente acontecer. Deixar de ser um sonho e para se tornar realidade. Porque sonhar muito também pode ser prejudicial. Tem muita gente que sonha, mas não realiza nada, não se propõe a realizar nada, porque acha que as coisas têm que acontecer do nada. E não é assim, A gente precisa se movimentar, se mover para que as coisas possam acontecer. Sim. O sonho, a gente estava falando que o 2023 ele passou. Tá aí, você tá na finaleira, e tá chegando 2024. E muitas vezes as pessoas escrevem, quantas coisas a gente escreveu, eu já escrevi. E para chegar nesse sonho precisa ter não só uma escrita, mas também uma ação, Só que tem muitas pessoas que a gente vê que se frustram, que acabam, sonhando e se frustrando porque não conseguem chegar no objetivo, que elas decidiram. E o senhor, como uma pessoa que sonha mesmo, que nem eu disse, o pastor Rubens é a pessoa certa para trazer a palavra sobre sonho, assim, a mensagem sobre sonho. O senhor veio de onde que o senhor é? O senhor projetou estar aqui no Rio Grande do Sul? Olha, eu tenho uma passagem longa assim, pelo Brasil, vamos dizer assim, desde criança, assim, eu vi muita coisa acontecer, assim, de bom e de ruim. Sou mineiro, vou completar 25 anos aqui em Montenegro, no Rio Grande do Sul. A princípio eu vim para o Sul, não foi um projeto inicial, vim para o Sul foi um convite da empresa, na última hora, porque até então, na época eu estava com a iminência de ficar desempregado, então naquela época era uma situação muito ruim, e a empresa me convidou para São Paulo, eu aceitei na hora, mas na última hora eles me mandaram para o Rio Grande do Sul, com um bilhete apenas de um nome, que eu não lembro o nome dessa pessoa, mas que eu tinha que ligar para essa pessoa quando eu chegasse em Porto Alegre, porque ela ia me dar o restante das instruções. Eu ia pegar um ônibus Triunfo para descer no Cine, lá ia ter uma Kombi me esperando, e por aí foi. Nossa. O meu trajeto para mim foi dessa forma, com a perspectiva de ficar no máximo 8 meses aqui. E aí, quando eu conheci Montenegro, me apaixonei pela cidade. Já são quantos anos você está aqui? Vou fazer 25 agora, em fevereiro, 25 anos. Já está falando tchê?
Já falo um pouquinho de Che, já. Que Engraçado é barbaridade, que né? eu ainda escuto aquela bendita frase assim, tu não é daqui, né? Mas quando eu vou pra Vitória, o pessoal diz assim, nossa, tu tá falando gauchês já, demais já. Mas eu me sinto parte de Montenegro, como se eu tivesse nascido aqui, né? E aqui os sonhos parece que mudaram, né, de rota, porque o senhor não tinha Mudaram. pensado em mim. Depois o senhor chegou e hoje, né, casado, tem uma filha, Ana Casado, Luísa. com uma moça que já tá aí para o ano que vem já vai fazer 16 anos, 16 né? anos. Completei esse ano 20 anos de casado, 22 de namoro. Então eu acredito assim que Deus me deu a oportunidade assim, eu sonhava com uma família, assim, de ter uma base assim que pudesse me também trazer estrutura, porque eu acredito que a família ela é uma estrutura importante, principalmente para quem sonha, né? Hoje eu e minha esposa esse ano terminou a faculdade de psicologia, a gente sonhou junto assim nesse projeto, a gente pensou junto assim, primeiro você, né? A gente estava aquela, faz tu, faz eu, então amor, faz você primeiro. Ela vai passar 6 anos, mas 6 anos vai passar e se você não fizer nada, nada vai acontecer, né? E hoje no final de 6 anos, né? Então, graças a Deus ela terminou, já apresentou o TCC, ela está só esperando a formatura, né? Legal. Então, assim, toda a etapa dela que ela precisava, ela cumpriu nesse momento, né? Então, a formatura vem coroar toda a trajetória dela, né? Eu acredito que do sonho à conquista ou à realização, o que vai nos forjar e vai gerar crescimento é a trajetória. Eu vi que tu estava falando ali sobre frustração. A frustração, eu acredito que parte do processo de amadurecimento para que o nosso sonho se realize. Mas tem gente que está tentando. Não tem tentativa. Ou você está fazendo errado, ou você está fazendo certo. Né? Todo mundo fala assim, você vai ter N oportunidades para consertar. Mas eu estou tentando. Tem gente que usa essa palavra justamente para justificar a falta de algo. Então, se está dando errado, é porque você está fazendo errado. Mas eu tentei. E é que nem as pessoas quando dizem assim, eu vou para a academia, tá, mas Desistem, tu né? está cuidando da alimentação, está mantendo uma rotina, porque tem um sonho de repente, seja um shape, seja pela saúde. Na primeira dificuldade elas desistem, elas param o processo, que é um processo dificultoso, que é complicado, mas quando as pessoas elas realizam um sonho, e é interessante isso, olhando por uma outra ótica, grande parte das pessoas começam a dizer assim, não, mas para Paula é fácil falar, para o Rubens é fácil falar, para o Alex que está ali com a gente, né, a esposa da Paula, não, é fácil falar, mas só a pessoa sabe o caminho que ela trilhou diante dos problemas, diante das dificuldades, dos dias que foram cansativos, dos momentos de frustração, de dor, de choro, que forjaram ela até chegar àquele momento importante que é a realização. Então, para muitas pessoas é apenas uma simples conquista, mas para quem trilhou esse caminho, trilhou essa jornada, é uma grande vitória, né? A diferença que é, né, porque só quem passa pela caminhada, né, da persistência para chegar no sonho é que consegue sim dizer, eu consegui, né? Sonhar é bom demais, meu Deus. É que nem você sonhou com esse programa e hoje ele já é uma realidade. Sim. Ele já está criando uma história, né? Já está se reescrevendo e ao longo do tempo ele vai se reeditando, vai se aperfeiçoando, vai crescendo, vai se tornando mais visível, se Deus quiser, né? E as coisas, as sementes que foram lançadas você vai colhendo, nem vai ver, né, quantos frutos vai gerar. Mas o importante é que a boa semente está sendo lançada. Né? Amém. Isso aí. E o que é sonho, assim, né? Às vezes você que tem em casa, você pode pensar, nossa, que nem o pastor falou, é muito fácil falar, né, sobre sonho, quando na verdade, né, os meus sonhos muitas vezes não se realizam. Mas o sonho, ele é tu enxergar algo lá na frente, né? É tu conseguir ver tu ali naquele momento no lugar que é aquele que tu planejou, que tu sonhou, né? Então, essa é a diferença, tipo, a gente pensar que tu vai estar ali, mas não pensar no processo da chegada até ali. Mas tu vai chegar, se tu persistir, se tu conseguir, se tu seguir adiante. O senhor é pastor, né? O senhor também trabalha hoje, né? O senhor é corretor? Corretor de imóveis. Corretor de imóveis. Um grande, né, entregador de sonhos, porque ter sua casa própria para muitas pessoas é um sonho. É a base de sonho de muitas, a conquista, né? Eu já tive, esse ano mesmo, tive muitas experiências, assim, graças a Deus, de pessoas que entraram dentro do imóvel e choraram, sabe? E quando viram que era possível realmente, né,
Para algumas pessoas foi mais difícil. Para algumas, eu lembro que eu atendi uma moça e ela disse assim, mas eu acho que não vai dar certo. Se você tiver um pouquinho de paciência, quem sabe a gente monta uma estratégia certa, aos poucos, aí no decorrer de 4 meses a gente foi trabalhando, fazendo algumas coisas, alinhando a vida dela e preparando a vida dela para dar o start nesse sonho. E graças a Deus deu certo, né? A casinha dela está pronta, né? A construção, então eu lembro que foi muito engraçado assim, porque cada etapa ela tirava uma foto e me mandava, sabe? E aquilo assim me emocionou bastante, assim. E no final da entrega da casa ela mandou uma mensagem dizendo que estava grávida. Nossa, né? que legal. Então, tipo assim, a realização da casa, né? a gravidez e tal. Então, todas essas coisas assim mexem com a gente, assim, porque eu acredito que a proporção daquilo que acontece dentro de nós, que é o sonho, ninguém pode mensurar. Mas eu acho que todo mundo deveria ter um certo cuidado e respeito pelo sonho de cada um. Porque move um sentimento ali. E é um combustível que nos torna, assim, numa velocidade motriz, assim. Claro que tem que ter estratégia, tem que ter fundamento, né? Dependendo do teu sonho, se não tiver estrutura, está fadado a ruir. E você precisa se preparar. E muitas vezes as pessoas elas não imaginam, assim, quando uma pessoa talvez ela está um pouco mais quieta no canto dela, ela está se preparando, e é que nem a semente que você lança na terra. Enquanto as raízes não começarem a fundamentar, ela não vai brotar. Primeiro ela precisa estar forte para poder ter os nutrientes necessários. E alguns sonhos eles acontecem dessa forma. E muitas vezes as pessoas veem assim, vê o esforço de A, vê o esforço de B, e pensa assim, mas não está dando nada, a pessoa passa o tempo todo correndo, não tem resultado nenhum. Mas ela sabe o quanto ela está investindo e o quanto ela quer crescer naquela área que ela busca. Por isso que eu acredito que uma frustração, um problema, uma decepção, um momento ruim na vida da pessoa, ela não pode carregar aquilo como se fosse o fim do projeto, do sonho da vida dela. Ela tem que entender que aquilo ali faz parte de todo um processo que ela vai viver, de amadurecimento, de percepção de vida, para que ela possa alcançar aquilo que ela deseja. Mas vai demorar 4 anos? Os 4 anos vão passar igual, se você não se planejar, se você não se preparar. E eu acredito que para coisas simples. Tem gente que diz assim, eu tenho um sonho de conhecer Maragogi, os lençóis lá, os Natal, assim. Mas já pagou um pacote? Você pode pagar um pacote em 10 vezes. Paga e vai. Mas... Os 10 meses vão passar, eles têm um desejo, não é sonho, porque se é sonho, a pessoa vai e faz acontecer. Nós temos acho que o maior bem que nós temos hoje é o tempo. Eu costumo dizer o seguinte, assim, cada dia mais na vida da gente é um dia menos. Só que a gente não sabe quanto tempo ainda a gente tem. A gente só sabe o que a gente viveu. Né? Vivi 46 anos, eu estou indo para 47, né? Tenho o desejo de viver mais de 90 com saúde e lúcido, que é mais importante, né? Mas quanto tempo eu não sei. Eu não sei se 5, 10, 15, 20, 30, 40. Só que a gente acaba vivendo de uma forma errada, baseado naquela música que todo mundo gosta, deixa a vida me levar, mas levar para onde? E aí, em meio a essa maré sem destino, a gente quer resultados. A gente quer conquistas, mas sem planejamento, sem caminhar, sem, prospectar, sem se preparar. Como é que você vai alcançar? Então, nós como cristãos, nós entendemos que para a gente poder parar de ouvir o que as pessoas contam sobre Deus, é ler a Bíblia para poder conhecer Ele. Então, conhecer de caminhar. Então, para isso eu preciso investir um tempo nisso. Eu preciso ler a palavra, eu preciso orar, para que os planos de Deus, os sonhos de Deus também se cumpram na minha vida. E aí eu preciso investir um tempo nisso, né? Quando a gente entende que os sonhos de Deus são maiores mesmo que os nossos, a gente conseguiria viver na Terra com outra visão, né? Porque a gente sonha tão pequeno. Muitas vezes nossos sonhos, né, que aos olhos dos outros são pequenos, mas se aos olhos de Deus são muito além, né? A gente não tem a noção do que o Senhor tem planejado para cada vida, para cada um. Então, o próprio Deus é alguém que sonha e que projeta, porque, né, ele tem toda uma
O Senhor, Ele sonhou, projetou a nossa vida e ainda tem sonhos para nós lá na frente que a gente nem imagina. Isso é verdade. E se a gente caminhar querendo, né, cumprir aquilo, né, que o Senhor tem para nós, a gente não tem noção de onde que a gente pode ir. Eu concordo plenamente. Só que eu acredito, sim, Paulo, que a gente poderia, assim, trabalhar um pouco mais, assim, sobre isso, numa ótica até mais ampla. Conversando com as pessoas e falando para as pessoas se permitindo, sabe, verdadeiramente crescer, evoluir, porque tem muitas pessoas que querem muita coisa para a vida. Eu quero me tornar profissional, eu quero tocar violão, eu quero dirigir um carro, sabe? Sei lá, eu quero ser pai, quero ser mãe, não sei, eu quero viajar, eu quero falar outras línguas, eu quero falar inglês, eu quero falar espanhol. Mas esse desejo, ele fica tão lúdico, porque a pessoa ela não se prepara para tal. Ela não faz um curso de inglês, ela não faz um curso de espanhol, ela não tira o passaporte, mas ela quer viajar por outros países, né? E a impressão que eu tenho é que muitas pessoas falam sobre sonho como se o sonho fosse apenas que amanhã, no outro dia, vai abrir as oportunidades. Eu acredito que pode acontecer, sabe? Mas quando a oportunidade surgir, a gente vai estar pronto para aquilo que a gente quer, se a gente não se preparou, sabe? Então, eu acredito que existem algumas coisas que precisam acontecer na nossa vida, porque senão vai só mudar de calendário. Se as mesmas ações me levaram a viver as mesmas coisas, está na hora de eu começar a ter ações diferentes. E aí esses dias eu estava conversando na igreja com o pessoal, e eu passei 3 meses repetindo essa frase, dizendo para eles assim: não tenha medo de viver o extraordinário. Porque grande parte das pessoas, elas sonham, mas elas não têm coragem de tomar uma decisão, porque elas têm medo de viver o extraordinário. Porque a hora que o extraordinário começar a acontecer, elas vão se assustar. A hora que as coisas começarem a surgirem, as oportunidades aparecerem, e aí agora, vai, voa. É o medo, né? O medo. Gente... Elas querem, mas o medo de não tomar a decisão correta, de ir. Quando eu tomei a decisão de ficar em Montenegro, eu abri mão de um salário bom, eu abri mão de uma promoção, que meu pai naquela época ele até ficou bravo comigo, porque a empresa ia me dar uma nova oportunidade, meu salário ia quase dobrar, eu iria para uma outra cidade, iria para uma outra com a perspectiva de poder ganhar muito, né? Há 25 anos atrás, praticamente há 22, vamos dizer assim, 23 anos, eu ia dobrar meu salário com a possibilidade de em 2 anos estar ganhando um pouco mais de 15 mil reais. E aí eu abri mão de tudo isso porque eu queria ficar na cidade, porque eu queria criar raiz. Eu queria ter a sensação que hoje eu vejo na minha filha, sabe? Ela olhar com uma pessoa assim: eu estudei na 2ª série, na 5ª série. É como se ela não nascesse apenas na cidade, mas ela fizesse parte da história. E hoje eu posso dizer que eu faço parte da história de Montenegro em algumas áreas, sabe? Nesses 25 anos, aí um pouco mais de 20 anos como pastor, né? Como você mesmo disse assim, pude abençoar a vida de alguma forma eu ajudei alguma coisa na vida de muitas pessoas, sabe? E eu me sinto grato por isso, assim. Além de ter meus sonhos, de poder também ser uma ferramenta na vida das outras pessoas, crendo naquilo que Deus tem para mim e assumindo os sonhos de Deus para minha vida, sabe? Ainda há muito a se fazer. Como eu te disse, eu sou uma pessoa que sonha muito, sonho mesmo. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa sobre alguns projetos que eu quero realizar, né? A nível profissional, a nível espiritual, né? A nível pessoal também, familiar. E eu estou sempre me movendo. Acho que o sonho é que nos motiva a viver, né? Com Porque certeza. sem sonho a gente só existe, vamos dizer assim, né? Vou dizer assim, o que me tira um pouquinho assim do sério é a falsa humildade. Isso me tira do sério. Mês passado eu estava conversando com um grupo e aí uma pessoa disse assim: eu não peço mais nada para Deus, para mim está tudo bom, né, do jeito que está. Aí eu disse assim: como assim? Porque a Bíblia diz lá em Mateus 7, né? Pedir, dá-se usar, bater, abrir-se usar, quem busca, quem pede recebe, quem bate a porta vai se abrir, né? Aquele que busca encontra. E você não pede nada. Ela: não, eu peço para Deus me abençoar, peço para Deus abençoar meus filhos e tal. Então você tem desejos. Não diz que você não tem. A condição que você vive hoje está tranquila,
Se Deus dissesse para você que vai mudar a tua vida hoje, o que você diria? Não, eu aceito. Tá, mas não é sobre aceitar. A pergunta não é sobre aceitar. Não é sobre você cair do céu e receber. É sobre assim, o quanto você quer mudar. Você não quer mudar por causa do processo? Por causa do esforço que você tem que fazer? Porque talvez você está se sentindo cansada, chegou até esse momento e começou a descansar porque acha que está bom, que está suficiente. Mas ainda há uma estrada para percorrer, para que grandes coisas possam acontecer. E o que eu percebo é que tem muitas pessoas que pararam no tempo, se acomodaram, e a minha maior preocupação é se elas começarem a se frustrar quando elas perceberem que elas poderiam ter feito e não fizeram, que elas poderiam ter vivido e não viveram, sabe? Então, o meu maior medo é esse, de me preocupar, de não viver aquilo que Deus tem para mim, nas coisas que estão na minha vida, porque o tempo ele vai passar. Mas você pode estar trabalhando para algumas coisas que vai só acontecer daqui a 10 anos e não viver 10 anos, ok, mas também eu não vou carregar a corrente de uma vida de frustração por coisas que eu gostaria de ter vivido e não vivi. Esses 10 anos se passaram e, na verdade, fica, né, por isso que eu acredito que todo mundo tem sonhos. E esse período é o período que todo mundo fala sobre. Eu quero eu vou cuidar da saúde, eu vou mudar de emprego, vou quero ganhar mais, vou fazer dieta, dieta, vou comprar meu carro, trocar de carro, comprar minha moto, vou viajar. Todo mundo fala muito sobre projetos, assim. Só que grande parte das pessoas, elas não se movem para nada. Não se movem. Então, aí muda janeiro, elas não se movimentam, vem fevereiro, carnaval, então, depois do carnaval o Brasil vai voltar a funcionar, passa o carnaval, as coisas, elas continuam se acomodando, aí então ela não fez a inscrição no curso que ela queria, ela não foi para a faculdade que ela queria fazer, ela não se preparou, não se especializou na área que ela já atua, para ela poder ter novas possibilidades no mercado. Se você olhar para o esporte, o atletismo, para mim, é um dos maiores exemplos. Né? O Usain Bolt, aquele cara, ele treinou 5 anos, né? Ele teve interrupto 4 anos para uma Olimpíada, para poder baixar milésimos de segundo. Para as pessoas, milésimos de segundo não é nada, mas para ele era muito importante. Então, para ele poder baixar milésimos de segundo, ele tinha que cuidar da alimentação, ele tinha que dormir cedo, ele tinha que treinar mais que os outros treinavam. Então, o esforço dele era muito maior do que os outros para baixar milésimos de segundo. E às vezes as pessoas, elas querem melhorar de vida, mas elas não investem 20 minutos, 10 minutos, elas não abrem mão de algumas coisas para poder alcançar outras, mas elas querem que o sonho se realize. E eu acredito que o sonho só vai se realizar se tiver esforço, dedicação, entrega e renúncia. Para tudo na vida é assim. A gente renuncia a muitas coisas, né? Você renunciou a muitas coisas para toda terça-feira estar aqui gravando. É verdade, não? Verdade. Né? E eu fiz isso um dia só, estou aqui com você compartilhando esse momento, mas toda terça-feira você vai estar aqui com um convidado, com alguém, né? E de repente vai ser um dia que vai ser muito cansativo, um dia que vai ser muito corrido, mas você tem que estar aqui com um sorriso no rosto, porque o projeto que nasceu no teu coração. E essa caminhada, e essa jornada, e essa persistência é que vai levar a novos frutos, a novas possibilidades, ao crescimento. Isso aí mesmo. O senhor falou também sobre muito da renúncia, né? A renúncia, tipo, tu tem 2 decisões, né? Ou tu corre do teu sonho, ou tu faz o que todo mundo tá fazendo muitas vezes, né? Tipo... Que o natural é não fazer nada. É mais fácil. Tá bom. Mas só se deitar e dormir. Tá tranquilo. Se deu, aí as pessoas usam aquele sentimento de transferência. Não, se Deus quiser, vai acontecer. Tá, mas... Então quer dizer que não aconteceu porque Deus não quis. Então, se eu tenho ferramentas, se eu tenho possibilidades e eu não utilizo... As pessoas não têm noção de quem elas são, né? Isso é assim, o poder que há, humanamente falando, né? O poder que cada pessoa tem de influenciar, de ser um canal, né, diferente, de ser o quanto que nem o senhor falou, né? O senhor deixou um pouquinho em cada pessoa. Mas em muitas pessoas, né? Eu sou uma pessoa só, mas olha quantas pessoas tem na cidade de Montenegro. Quase todas as pessoas conhecem o pastor Rubens, passaram pela igreja, tipo, conheceram o senhor como pessoa, conheceram o senhor como, né, esposo, tipo, pai da Ana Luísa. Então, o teu sonho alcançou muitas vidas.
Se você em casa entender que o teu sonho pode alcançar muitas vidas, né? O sonho que você tem não é só para você, né? O teu sonho ela alcança mais vidas, mais pessoas. Por isso que a palavra de Deus fala que os velhos sonharão. Porque muitas vezes a pessoa está numa idade avançada, ela já não sonha mais. Então por isso que Deus fala assim, os velhos serão, porque todos têm que sonhar, todos têm que ter essa motivação de vida de correr atrás de algo. Sonho não tem prazo de carência. E aí eu fico muito feliz assim quando tem alguém que diz assim, eu quero voltar a estudar, que para ele está numa idade assim, eu não posso fazer. Cara, vai, estuda, se prepara. Ontem mesmo eu estava conversando com um profissional, ele disse assim, eu já fiz muito. Eu disse, e você não pode parar de sonhar. Mas é que eu já fiz muito, então está na hora de você então ajudar o sonho de outras pessoas que também estão iniciando nessa profissão. Então você pode ser uma mola importantíssima na vida deles, compartilhando o seu conhecimento. Agora você só não pode olhar para aquilo que você já fez, para aquilo que você já viveu, dizendo assim, eu não tenho nada mais para somar na vida, eu não tenho nada mais para somar na vida de ninguém, porque está agindo de forma errada isso para ele. O teu pensamento agora é que se você tem conhecimento por causa da jornada que você teve, então essa jornada, essa experiência precisa ajudar a vida de alguém. E só que a gente não quer, porque a gente tem que renunciar a um momento de descanso, a gente precisa abrir mão de algumas coisas para que outras possam acontecer. Dói por um pequeno período, mas a hora que começa a dar resultado, começa a dar certo. Começa a dar certo. E por isso eu quero dizer para os ouvintes, para as pessoas que estão, não tenham medo de viver o extraordinário. Não tenham medo de experimentar a realização do teu sonho. Pode ser árduo, vai ter dia que tu vai estar cansado, vai ter dia que você vai pensar em desistir, vai ter dia que você vai estar assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Sabe? Insiste no teu sonho. Porque na hora que você vê o resultado, muita gente vai sentar do teu lado e vai dizer assim, para ti é fácil, e você vai rir. Porque você sabe o quanto foi difícil, o quanto suou, o quanto você teve que se entregar. Mas a realização e o resultado vai fazer toda a diferença. Então, o pastor Rubens agora já falou, né? Com você de casa, volte a sonhar. Sonhe grande, sonhe alto. Voe, né? A gente precisa entender que nós temos asas assim para voar muito além do que a gente imagina. Então, voe, vai, continue sonhando. O sonho é que nos motiva, o sonho que nos faz viver, o sonho que nos faz querer realizar alguma coisa. Então, seja livre para sonhar, seja livre para correr atrás dos seus sonhos. Que 2024 seja um ano em que sonhos se realizem. Não porque mudou o ano, mas porque nós corremos atrás daquilo que nós queríamos. Isso aí. Que 2024 seja extraordinário. Isso é verdade. Faça acontecer. Faça acontecer. Você quer cantar um louvor? Tem só um pedacinho que tem aquela canção que fala do sonhos, temos sonhos, sonhos de louvor e adoração. Sonhos, temos sonhos, queremos te servir de coração. Que a gente possa sonhar de verdade, assim. Sonhar os sonhos de Deus, sonhar o que Deus tem preparado para a vida da gente e que verdadeiramente, assim, 2024 não seja apenas uma mudança de calendário, mas seja uma mudança de atitude, para que a gente possa construir, né, os lugares que nós queremos pisar. É isso aí. Obrigada, pastor Rubens. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Coração. Desejo aí muito sucesso, que muitos temas construtivos possam surgir aqui nessa bancada e Deus possa te honrar, te abençoar grandiosamente. Um beijo no coração de todos. 2024 seja um ano de muita realização, mas faça acontecer. Ok? Beijão, gente. Deus abençoe, bom ano novo, um 2024 cheio, assim, ó, algo extraordinário acontecendo na tua vida. Obrigada por ter ficado até aqui. Deus abençoe grandemente. Tchau, gente. Tchau, muito obrigada.